Opa! Vocês estavam aí, não diziam nada? Desculpem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. Como podem ver, tenho aqui na minha posse uma caderneta do Mundial 2022. E é uma caderneta que eu ainda não acabei. Já passaram 4 anos desde o Mundial 2022 e ainda não a terminei. Trago-a porque foi lançada recentemente a caderneta de 2026. E lá está, eu ainda não terminei a de 2022, confesso que não fiz a de 22 quando saiu, só fiz mais tarde, comecei a fazê-la o ano passado, já está quase completa. Oi, quase que me saí daqui o Bellingham, por exemplo, e como podem ver, ahm, já está quase terminada, e eu ainda não comecei a fazer a de 2026 porque, pronto, gosto de ter a capa dura. Podem ver aqui este. Gosto deste material. Fazer aqui um ASMRzinho. E pronto, ainda não saiu, ainda não está disponível essa caderneta, então ainda não comecei a fazer a de 2026. Tenho também aqui a Adrenaline XL, Adrenaline XL, como quiserem. Também está bem composta, devo-vos dizer. Vocês agora não estão a ver, mas está relativamente bem composta, mas ainda me faltam algumas cartas. Portanto, se vocês tiverem destas de 2022, digam-me para eventualmente trocarmos. Também trouxe uma coisa muito especial para este episódio, que é uma saqueta do Mundial 2014, inviolada, ainda não saiu, ainda está aqui no invólucro e eu vou abrir. Comprei uma caixinha recentemente na Vinted. Isto não, se isto, por favor, não façam isto chegar aos ouvidos nem da minha companheira, nem de meus familiares, mas a verdade é que sim, tenho aqui uma saqueta do Mundial 2014. Não tenho caderneta do Mundial 2014 e já estou aqui a abrir saquetas, mas pronto. E pronto, vou abrir com vocês. Achei giro. Já que estamos numa de Mundial, achei giro partilhar com vocês esta abertura da primeira saqueta de sempre da minha parte do Mundial 2014. Esta questão do. Epá, eu sempre gostei de cadernetas e de saquetas e tudo mais e de fazer as grandes competições, mas eu acho que a dada altura na minha vida deixei de ligar. E o Mundial 2014 coincidiu com essa pausa. Vamos ver qual é o primeiro Chrome a sair. Portanto, é aqui o nosso amigo Mensur Mujica, eu não me lembro deste jogador da Bósnia. Depois temos aqui o Yeltsin Terreda, deste aqui eu lembro-me, eu acho que ele marca um gol ao Uruguai, se não estou enganado, jogador costarricano. Depois o Andrea Barzagli, portanto este Mundial é da altura em que a Itália ainda ia aos Mundiais, um centralão, o Barzagli, ele, o Bonucci e o Chiellini, era ali uma tripla de centrais muito interessante. Curiosamente, neste Mundial, a Itália não passou sequer da fase de grupos. Tem também o Sereidia, um jogador ali, um jogador que é de meio campo, que também cobria ali uma boa parte do terreno e era muito interessante. E depois tem também aqui parte do estádio, o Estádio Castelão, de Fortaleza, depois é para colar na caderneta. Também ando à procura do hardcover álbum do Mundial 2014, portanto, se vocês souberem de alguém, digam-me. Que pronto, entramos aí em negociação eventualmente. Mas pronto, passada aqui esta introdução acerca de, pronto, relacionado com cromos e tudo mais, devo também dizer-vos que está a sair exclusivamente no YouTube uma sériezinha de antecipação do Mundial, portanto, a relembrar os Mundiais desde 98 até 2022. Estou a fazê-lo com o Caderneta de Cromos, o Pedro Peugeot, quem eu mando um grande abraço. Já começámos este projeto e já saiu o primeiro episódio sobre o França 98, portanto, passem no canal do 120. Eu enviei convite de colaboração ao Peugeot para também aparecer no canal dele, agora não sei se apareceu ou se isso é possível também. Eu ainda sou um bocadinho noob, é assim que se diz, no que toca ao YouTube, portanto, qualquer coisa peço desculpa. Este episódio vai ficar marcado por vários temas, como é habitual no Futebol 120. Vai-se falar de Benfica, Futebol de Porto, Sporting, da minha Briosa que empatou na deslocação a Santarém, e eu fui a Santarém, meus amigos, saí de lá com uma azia que eu vou-vos contar. É uma coisa, sofrer um golo
aos 90 mais 6 ou 90 mais 5, tendo passado o jogo, ou o jogo quase todo, desde os 23 minutos, em vantagem numérica e em vantagem no marcador, quando temos ali hipótese de ganhar pontos, tanto a Amarante como a Belenenses. Meus amigos, foi duro. Aquele gol no último minuto foi muito duro. Ainda estou aqui a recuperar animicamente, mas já falo melhor sobre o jogo da Briosa. Antes disso, há outros temas a tratar. E posso também começar por ordem cronológica. Tivemos um grande desempenho por parte do Sporting e acho que é justo também fazer relembrar isso frente ao Futebol Clube do Porto, e tivemos também um ótimo desempenho do Torriense, que eliminou o FAF, e ambas as equipas se apuraram para a final da Taça de Portugal. Portanto, final da Taça de Portugal entre Sporting e Torriense. Muita comunicação social, se calhar, esqueceu-se do apuramento do Torriense para a final da Taça. Aliás, as capas dos jornais refletiam isso mesmo, que era uma notazinha era uma caixinha pequenina de referência ao Torriense, o resto nada de especial. E pronto, acho que é preocupante, e é também um sinal da forma como os três grandes acabam por absorver os órgãos de comunicação social em Portugal. Eu sei que eu falo também aqui muito dos chamados grandes, e acho que também é algo que é relevante no sentido em que são normalmente equipas que estão a lutar pelo título e, portanto, tem essa relevância. Tem também muita gente que procura saber sobre os chamados três grandes, e eu normalmente também tenho que ir de encontro a isso, mas digo também um bocadinho de tempo às equipas que também têm o seu mérito, e a qualificação do Torriense para a final da Taça de Portugal foi histórica e estão completamente de parabéns. Estão a fazer uma época também fantástica na segunda Liga, estão a bater-se para a subida e merecem aqui uma menção. Antes de falar então da exibição do Sporting frente ao Futebol Clube do Porto, que foi uma exibição de luta, de muita garra. Não é fácil chegar ao Dragão e aguentar ali um resultado quando já há uma equipe inteira a queixar-se de lesões, ainda para mais com todas as com o tempo de recuperação que não é propriamente longo, digo. O Sporting teve um derby no fim de semana, portanto isso acaba por condicionar a equipa. O Porto teve um jogo que conseguiu gerir. Portanto, houve aqui uma data de circunstâncias que contribuíram para que o jogo do Sporting, ou a partida que o Sporting fez no Dragão, fosse ainda mais realçada e deva ser ainda mais realçada. Portanto, queria também dar aqui os parabéns à forma como o Rui Borges montou a equipa e à forma abnegada como aquela equipa se ligou para evitar que o Futebol Clube do Porto conseguisse pelo menos levar o jogo que fosse a prolongamento. Portanto, muito mérito à forma como o Sporting consegue o apuramento para a final. Eu acho que era justo destacar isto. E agora começa-se a ver um bocadinho da fatura das Champions, não é? Porque a Champions neste formato XL acaba por causar um dano físico considerável às equipas que chegam longe. E o Sporting, por acaso, o Sporting apurou-se diretamente, senão, para os oitavos de final. Se não, tinha que passar pelo play-off, e eram mais 2 jogos. Disputou 8 jogos na fase de Liga, não são 6, como era antigamente, na fase de grupos, e depois ainda teve de disputar os 2 jogos da fase dos oitavos de final, das 2 mãos, e os 2 dos quartos de final. Isso aí tem um impacto físico considerável nas pernas dos jogadores, e já vemos, por exemplo, Luís Soares com algumas dificuldades. Vemos também Yulman a sair lesionado e a quebrar com maior facilidade, embora Yulman tenha sido um caso um bocadinho à parte. O próprio Maxi também estava todo roto, passa a expressão, e foi muito difícil para o Sporting conseguir aguentar ali aqueles 90 minutos do Dragão, mas pronto, essa abnegação acho que merece aqui uma menção, e isto não retira nenhum mérito, ou não é de mérito do Futebol Clube do Porto, que acho que o Futebol Clube do Porto apresentou-se bem, fez o seu jogo, criou oportunidades suficientes para merecer sair do Estádio do Dragão, pelo menos com o prolongamento, eventualmente com o apuramento também para a final. Mas a verdade é que encontrou pela frente um adversário muito solidário, muito difícil de bater, e às vezes no Futebol Clube do Porto parece que falta sempre ali um elo de ligação, por assim dizer, para que
lá está, para que o ataque funcione em pleno. Eu gosto muito do Froholt, do Gabriel Veiga e a forma como eles acabam também por se ligar ao ataque. Agora, acho que era preciso alguém se calhar mais musculado na frente, e Samu neste jogo acho que era tremendo para o Futebol Clube do Porto e era a escolha ideal, diria. Mas neste momento não é possível porque Samu está lesionado e há muitas questões físicas a condicionar os jogadores de não só o Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting, enfim, há muita gente a ser afetada por isto. Para o Príncipe Soares, como referi há pouco, e também, por exemplo, Pavlidis, ele que está na luta para se tornar melhor marcador da Liga Portugal, só que ficou em branco novamente, ao contrário de Ivanovic. E isto é importante falar desta questão. Eu diria que Pavlidis merece continuar na titularidade do Benfica, mas eu já lá vou. Antes disso, vamos então ao jogo dos encarnados frente ao Moreirense, vitória por 4-1, números um bocadinho dilatados para a realidade do jogo, embora, lá está, a justiça no futebol é uma coisa relativa, mas neste caso acho que o Moreirense merecia marcar mais um golito ou dois, porque não? E acho que se calhar o resultado ajustava-se mais àquilo que vimos em campo, ou pelo menos ao equilíbrio que vimos dentro das quatro linhas. Acho que a forma como o meio-campo se articula é muito bom. O Vasco Telho da Costa montou ali uma equipa tremenda e gosto muito da forma como o Stepanovic, aliás, pega no jogo. É um médio com umas características muito interessantes e acho que pode eventualmente subir uns degraus e ir para um patamar mais elevado. É dos jogadores mais interessantes desta liga, pelo menos dos que mais me surpreendeu, daqueles que eu não conhecia assim tão bem, e está a fazer uma época muito, muito interessante no Moreirense, tal como o Afonso Assis, a crescer, a evoluir, é muito miúdo, mas também está a evoluir, e depois o Diogo Travassos, que foi o jogador que fez o golo e que eu acho que pode, a curto prazo, diria, ser titular na ala direita do Sporting. É um jogador para ficar no Sporting, é um jogador para esse patamar, sem dúvida alguma. Ele marcou o golo na sequência de uma... Enfim, há quem diga que é uma falha do Dal. Eu tenho as minhas reservas em relação a isso, porque lá está a saída ou a defesa de um pontapé de canto que não corre bem tem que ser mais agressiva, e isto não foi apenas o Dala condicional, não é? Aquela bola nunca poderia eventualmente ter saído, ou pelo menos saído, tendo em conta o quão desguarnecido estava o colega de equipa. A bola nas costas, Dala falha a interseção e aparece Diogo Travassos para marcar. Mas antes disso, Benfica já tinha marcado. António Silva, numa jogada fantástica, conduz a bola, entra no meio campo do Moreirense e assiste o Barreiro para 1-0, foi logo ali aos 2-3 minutos. António Silva é um jogador muito interessante, volta a fazer um bom jogo e acho que é daqueles jogadores que eu compreendo que possa ser mal amado, porque pode não ter a maior qualidade técnica, pode não ser o jogador mais carismático, mas é um jogador que tem muitas valências e é daqueles centrais que eu acho que vale a pena, ou que podemos dar graças pelo facto do futebol português ter jogadores assim, que não é destemido e também tem uma boa leitura posicional quando está lá atrás. Também tem capacidade de progressão, um bocadinho à semelhança do Eduardo Quaresma, mas o Eduardo Quaresma é mais refinado tecnicamente. Portanto, o António Silva, se calhar, é jogador de ficar mais resguardado e eventualmente dobrar muito bem à direita. O Eduardo Quaresma tem características diferentes e pode eventualmente pegar no jogo, se for preciso meter o Eduardo ao médio mais próximo da defesa, não há problema nenhum e acho que ele dá conta do recado. Se quiseres metê-lo a lateral direito também, se calhar o Eduardo é mais polivalente do que o António, mas o António, a nível defensivo, a meu ver, dá mais garantias do que propriamente o Eduardo Quaresma. Qualquer um deles, a meu ver, é de nível... a nível elevado, tal como o Tomás, tal como o Gonçalo Inácio, felizmente agora, e tal como, pronto, podemos ir para o Renato Veiga e podemos ir para outros centrais. A nossa seleção felizmente está bem servida nesse sentido. Acho que o futebol português evoluiu muito bem nesse aspecto, e houve uma altura em que parecia que o futuro era negro nesse aspecto, porque era Pepe e Ruben Dias e pouco mais, não é? Havia José Fonte, obviamente, mas sentia-se que estava ali uma grande carência da seleção nacional, e a verdade é que hoje em dia acho que não se pode falar tanto disso.
Voltando ao jogo do Benfica frente ao Moreirense, o gol do Moreirense podia ter abalado um bocadinho o Benfica, mas rapidamente os encarnados retomaram a vantagem, 2-1 apontado por Richard Rios, mais uma boa jogada do Barreiro. O Barreiro está a evoluir muito com o Mourinho, desde que o Mourinho pegou na equipa e lá está, desde que a forma de jogar de Mourinho está implementada, que Barreiro tem vindo a crescer e tem vindo a ser cada vez mais importante. Já o ano passado vimos ali alguma importância dele, mas acho que com o Mourinho estamos a identificá-la cada vez mais. Há quem diga que pode ser eventualmente da falta de qualidade do plantel que faz realçar jogadores que eventualmente seriam um bocadinho mais vulgares. Eu não acho. Eu acho que o Barreira é muito inteligente, a nível físico é também muito importante e a condicionar a saída de bola contrária é crucial. A meu ver, é crucial mesmo. Boa exibição mais uma vez, já tinha feito frente ao Sporting, a meu ver, e agora volta a fazer frente ao Moreirense. É um jogador que tem sido regular, apesar de ser daqueles que vem com muito cansaço já do Mundial de Clubes e da época passada e das pré-eliminatórias, tal como, por exemplo, Pavlidis, e agora entramos num tema polémico. A meu ver, Pavlidis ainda deve ser titular do Benfica. Não sei se isto é assim tão polémico quanto isso, mas eu acho que sim. Na maioria dos jogos e em jogos como este frente ao Moreirense, eu compreendo que Ivanovic fez uma ótima exibição frente ao Sporting, mas eu acho que as duas coisas, acho que o Ivanovic devia ter sido titular contra o Sporting e que Pavlidis devia jogar contra o Moreirense. Pavlidis é um jogador para jogar contra estas equipas, é um jogador que também se consegue associar não tão bem, ou melhor, o Ivanovic não se consegue associar tão bem quanto o Pavlidis. O Ivanovic não tem tanto sentido coletivo quanto o Pavlidis, e isso faz a diferença quando estamos a jogar, ou quando uma equipa está a jogar frente a blocos mais compactos. Quando estamos a falar de blocos mais curtos e quando se tem que condicionar a saída de bola contrária, aí sim, Ivanovic pode ser a opção, e acho que já provou que é uma opção muitíssimo viável. Estes dois golos não mostram muito o que eu estou aqui a dizer, não é? Mas acredito que mesmo que ele fosse titular em vez do Pavlidis, ele não chegava ao número de gols que o Pavlidis tem agora, e a equipa se calhar não marcava tantos gols quanto tem neste momento. Isto é obviamente uma suposição, uma teoria que eu estou a lançar aqui, mas acho que Pavlidis continua a ser muito importante para o Benfica, tal como era quando não marcava gols e depois quando começou a marcá-los. Também depende muito do modelo da equipa, e acho que o modelo de José Mourinho não é propriamente favorável à veia goleadora do Pavlidis, se bem que ele é muito importante, volto a dizê-lo, para os encarnados. Voltando ao jogo, o Benfica manteve o 2-1 durante largos minutos. O Moreirense conseguia às vezes sair, mas nunca era com muita desenvoltura. Eu acho que isso verificou-se mais durante o primeiro tempo. O segundo tempo foi um bocadinho mais morno, e foi a partir do momento em que Sheldrup e Prestiani apareceram que as coisas foram mais favoráveis ao Benfica e acabam por se consumar então com os golos apontados por Ivanovic. 4-1, vitória dos encarnados, que colocaram pressão nos seus adversários diretos, por assim dizer. Passando agora para o Estrela Futebol Clube do Porto, os Dragões venceram por 2-1, um jogo que esteve longe de ser fácil. É certo que a entrada do Futebol Clube do Porto na partida facilitou um bocadinho a gestão, e acho que muito por aí, ou foi muito por aí, por essa entrada, que o Futebol Clube do Porto acaba por vencer esta partida, porque a segunda parte teve uma resposta tremenda por parte do Estrela e houve inclusive 3 bolas ao poste. É verdade, a partir ali da segunda metade da segunda parte, o Estrela assumiu as rédeas do encontro e teve as melhores oportunidades da partida, não é escândalo nenhum dizer isto. Chegou ao golo com alguma naturalidade, e a pressão que fez no Futebol Clube do Porto foi também muitíssimo intensa, por assim dizer. Podia mesmo ter chegado ao empate, podia ter animado aqui a luta pelo título, mas a verdade é que os Dragões mantiveram-se estoicos lá atrás, fazendo aqui referência por exemplo, ao Stoica, que, que joga no Estrela. Mantiveram-se estoicos e acabaram por levar a melhor sobre o Estrela. Mais 3 pontos, menos 3 pontos na caminhada para o título, não é verdade? Portanto, os Dragões encaminham-se a passos largos para voltar a erguer um título que lhes escapa desde 2022, portanto, na altura orientados por Sérgio Conceição. Nesta partida gostava de destacar o papel de Pietro Zeschi, que teve na vitória do Futebol Clube do Porto. É ele que consegue ganhar a grande penalidade, e é ele também que está também no lance do segundo golo. Ambos os tentos foram apontados por Denis Gul, que de certa forma
Eu diria que é um herói um bocadinho improvável. Tanto o Denis Gol como o Pietuzewski, se olharmos ao início da temporada ou à altura em que eles chegaram, não diríamos que eles iriam ser figuras maiores do Futebol Clube do Porto ou figuras de uma qualquer vitória na luta pelo título, não é? É certo que há sempre heróis improváveis, mas no início da época não diríamos isso. Agora, lá está, não há tantas dúvidas em relação ao Pietuzewski. Em relação a Denis Gul já é um bocadinho diferente porque o homem não marcava para a Liga desde o jogo com o Moreirense em outubro, quando o Futebol Clube do Porto fez um gol mesmo a acabar. O jogo parecia que estava a encaminhar-se para o empate e o Denis Gol marca. Portanto, acaba por ser, de certa forma, curioso vermos que há jogadores que ganham relevância e isto também é fruto da força do coletivo e força de uma equipa com muita entreajuda e que acaba por ter protagonistas à vez. Quando isso acontece, quando não há um só protagonista ou um ou dois salvadores da pátria, por assim dizer, acaba por ser natural que haja ali heróis improváveis a aparecer e haja também outro protagonismo dado a jogadores que noutra altura se calhar não se dava tanta atenção e acontece com o Pietuzewski e com o próprio Denis Gul, não só com eles, mas também com outros jogadores também. O próprio Pablo Rosário também não diria que iria assumir um protagonismo tão grande, pelo menos como está a assumir, e acho que foi um jogador também muito importante neste jogo frente ao Estrela, embora eu sentisse ali um bocadinho a falta do Alan Varela na forma de defender do Futebol Clube do Porto. Acho que a transição defensiva não foi tão bem conseguida, talvez também pela ausência do Alan Varela. Seja como for, o Futebol Clube do Porto acabou por sair com os 3 pontos e o objetivo foi conquistado para os Dragões. Uma bela joga, por assim dizer, um jogo muito intenso, rasgadinho ali no final, mas que acabou por servir os propósitos dos Dragões. Um, Mofi também acho que acabou por entrar de certa forma um bocadinho fora do tempo, o mesmo digo de Rodrigo Mora. Portanto, a equipa acabou por perder um bocadinho com as substituições que foram efetuadas e foi preciso mesmo esperar até ao fim para consolidar então a vitória. É uma vitória muito importante para os Dragões, volto a dizê-lo. Quanto ao Estrela, uma boa exibição, acho que devem levá-la como referência para o que resta a jogar e para a luta pela manutenção, que agora ficou mais dificultada também pela vitória do Sporting, do Santa Clara sobre o Sporting Braga. O Braga rodou completamente e acho que foi a melhor forma de abordar o jogo de quinta-feira frente ao Friburgo. Também o facto de ter jogado na última quinta-feira ou quarta, agora já não me lembro, foi quinta-feira, frente ao Casa Pia, também não ajudou e também forçou o Vincent a estas alterações. A equipa pareceu-me um bocadinho à parte do que é habitual. Seja como for, o talento individual acaba sempre por vir à tona em certos momentos e Salazar acaba por fazer a diferença, acaba por marcar um dos golos do Sporting, o gol do Sporting Braga, que levou a vantagem para o intervalo, mas depois Santa Clara deu uma boa resposta, mais fresco fisicamente, lá está, tornou-se mais fácil chegar-se à vantagem, ou pelo menos menos difícil lá, porque nunca seria fácil num contexto de alta competição, e lá está, vitória do Santa Clara que coloca as coisas um bocadinho mais respiráveis para os açorianos, por assim dizer. Vamos ver agora também o que é que o Tondela também perdeu frente ao Nacional e para o Nacional foi um alívio esta vitória. Portanto, Tondela, o AFS já desceu, o Tondela está também a perder um bocadinho o fio à meada. Vamos ver o que é que acontece no Casa Pia Gil Vicente. Tenho alguma expectativa para ver isso, até porque o Famalicão venceu e tem vantagem na disputa pela Conference League neste momento, não é? E tenho muita curiosidade também para ver se o Gil Vicente mantém, então, dá a resposta que estamos à espera que dê. Fez-me ir ver o confronto direto entre ambas as equipas e a verdade é que já nem me lembrava que o Gil Vicente tinha vencido 5-0 o Famalicão. É um jogo completamente atípico e que pronto, mostra também a força desta equipa, mostra também aquilo que eles fizeram na Luz foi um statement autêntico daquilo que o Gil pode fazer e acho que só foi imitável, por exemplo, em termos de volume ofensivo com outras grandes equipas na Europa. Portanto, é de realçar isto e de dar também a tirar o chapéu. Isto antes antes do Gil Vicente jogar frente ao Casa Pia ou antes de abordar estes últimos 4 jogos, antes de eventualmente falhar, pode acontecer uma qualificação europeia. É importante não esquecer este Gil Vicente 25-26
está no lote das grandes equipas, diria, do nosso campeonato, das equipas sensação do nosso campeonato, tal como obviamente o Famalicão, que é uma exibição muito sólida no Estoril. Mais uma vez, é uma equipa muito bem trabalhada pelo Hugo Oliveira. A nível defensivo, não digo que é inatacável, porque ultimamente tem vacilado um bocadinho, mas é uma equipa que tem muitas valências, e é também um dos grandes destaques desta liga, tal como falei há bocadinho do Moreirense. Acho que essas três equipas são o maior destaque ou pelo menos as equipas de sensação, fora os chamados 3, 4 grandes. Portanto, fica aqui esta menção que eu acho que é justíssima. Queria também fazer uma menção, antes de ir ao jogo da Briosa, à subida do Marítimo. O Marítimo é uma equipa que, eu sei que isto diz todos os clubes históricos, mas é uma equipa que pertence à primeira, não é? E acaba por garantir a subida depois de, não sei se eram 2 ou 3 anos na segunda liga. Parecia desajustado, deslocado, lá está, acho que aplica-se bem, até porque são da Madeira e pronto, os Napa e tal. Portanto, aplica-se bem aqui o deslocado. O Marítimo estava deslocado e acho que agora vai voltar ao sítio onde merece estar. Será interessante, caso Santa Clara se mantenha, ver uma equipa nos Açores, outra na Madeira. Caso o Tondela deixe e o Académico suba, fica também uma equipa em Viseu. Há aqui uma distribuição muito interessante, diria, da Liga Portugal do próximo ano. Vamos ver como é que, lá está, que peças é que faltam preencher, mas para já parece-me interessante ver a Madeira muito representada, lá está, por Nacional e Marítimo. Nacional, acho que já não, a meu ver, acho que já não acaba por não descer. Esta vitória em Tondela acaba por firmar a equipa na Primeira Liga. E já agora aproveito também para mencionar o Chucho Ramírez, que curiosamente já representou o Marítimo. É daqueles jogadores, é curioso, houve muitos jogadores na altura, nos anos 2000 e não só, que representaram tanto o Marítimo como o Nacional. Não sei se era por alguma afinidade à ilha, se era boas relações com o empresário local, ou se o empresário tinha boas relações com ambos os clubes, mas vi muitos jogadores a representar ambas as equipas. E o Chucho Ramírez é um exemplo disso mesmo. Tem feito uma época tremenda. O homem farta-se marcar golos, e eu já vos falei da Ásia que ele me causa, porque ele está na fantasy da Sara e eu não consigo acompanhar. Se bem que eu acho que nesta jornada, eu acho que vou ganhar e já vou recuperar um bocadinho o terreno que eu tenho perdido nesse, na fantasy. E é isso. Acho que é importante mencionar a subida do Marítimo. Muitos parabéns a todos os maritimistas, os rubro-negros, rubro-verdes, pá, verde-rubros. Portanto, muito parabéns por este regresso à Liga Portugal, e um grande abraço. Sei que há alguns que acompanham o podcast, portanto deixo já aqui este abraço. E foi um jogo sofrido, não é? Frente ao Benfica B, ali com 2 expulsões. Confesso que não vi o jogo, mas 2 expulsões e, enfim, se calhar nem foi assim tão sofrido, porque bastava um ponto para subir, para garantir a subida, mas garantir a subida com uma vitória, né? Sabe melhor. E eu acredito que, por exemplo, a minha Briosa também o vai conseguir. Faço, portanto, esta ponte para falar da Académica que empatou frente ao Santarém. Meus amigos, eu fiquei com uma azia que eu não vos conto. Correu tudo bem no início da partida. Parecia que o calor nem se estava a fazer sentir, a Académica a jogar como sabe, a assumir o jogo. Estava tudo natural. Chegámos ao gol, acho que foi uma consequência natural também daquilo que se estava a passar. Já tínhamos criado ocasiões para o fazer, fizemos 1-0. Benito marcou o gol, perfeito. Passado um pouco, há uma expulsão do lado de Santarém, maravilha. O cenário estava-se a pintar incrível, e era assim mesmo. Íamos ganhar 3 pontos, íamos colocar a pressão no Amarante e no Belém. E no Vitória B, que já tinha jogado, pronto, ia ficar ia ficar com distância, com uma distância maior. Mas não foi isso que aconteceu, meus amigos. Aquilo que aconteceu foi que a Académica não conseguiu consolidar a superioridade numérica, ou não a transpôs para dentro de campo em oportunidades de golo, e o União de Santarém galvanizou-se. Foi-se galvanizando, foi acreditando que podia reverter a situação, e acaba por empatar aos 90 mais 5.
num lance pelo flanco esquerdo, o nosso flanco direito, e pronto, há um cruzamento, há um cabeceamento, golo. E é curioso que o nosso o nosso treinador meteu ali três centrais, também para reforçar o jogo aéreo, certamente, e acabamos por sofrer um golo no último minuto, precisamente num lance de jogo aéreo. Acaba por ser duro, até porque estava tudo a favor da Académica. Havia lances de contra-ataque em que eu acho que foi muitas vezes mal definido. Tivemos várias situações de superioridade numérica no contra-ataque em que acabámos por definir mal por esta ou por aquela razão. E foi custoso, custou muito ver que tivemos aquele jogo na mão, tínhamos ali 3 pontinhos à nossa disposição e desperdiçámos. Depois houve, pronto, outra questão relacionada com. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas pronto, também estamos a falar da minha académica, não é verdade? Também é um bocadinho mais difícil. Mas o gol é apontado aos 95, foram dados 6 minutos de compensação. O gol é apontado aos 95 e 5 segundos, pronto. A bola vai ao centro de jogo e o árbitro termina a partida. Não gostei. Não gostei, senhor árbitro. Peço desculpa, mas não acho que tenha sido. E mesmo este tipo de compensação, acho que não deve existir. Quando há alguma paragem durante a compensação, deve ser compensada, deve haver descontos sobre descontos. E se há um golo, e se o golo demora 55 segundos a ser festejado, eu acho que o mínimo é dar, sei lá, 30 segundos, pelo menos permitir que aquela bola de saída seja disputada, não é terminar logo a partida. Mas pronto, isso já estou aqui a fugir um bocadinho do âmbito do jogo. Um, o nosso meio-campo, acho que senti um bocadinho a falta do Marcos Paulo, faltou ali alguma definição. O Leandro é fantástico a definir, não está isso em causa. A questão é que é bom ter ali outro homem, é ali ter outro jogador para ir à segunda bola. O Sinisterra também é muito atento nesse sentido, mas o Marcos Paulo dá-nos as duas coisas, ou seja, dá-nos critério e dá-nos também essa capacidade de ir à segunda bola, e também tem um posicionamento tremendo. Portanto, é um jogador de quem eu gosto muito, muitíssimo inteligente, sente o clube, tal como o Leandro. Até, acho que nos fez falta nesta partida, não menosprezando, obviamente, aquele meio campo que acho que acaba por ser funcional, embora nos meta um bocadinho mais para trás do que aquilo que é aquilo que queríamos e aquilo que é também o nosso perfil. Um, Acho que também os extremos podiam ter ajudado a defender um bocadinho mais. Um, os nossos laterais ficaram um bocadinho mais desgastados também por essa via. E pronto, lá está. Também se fez sentir o calor, é verdade. Muito calor, e pronto, quem estava na bancada sabe. Estava mesmo muito calor em Santarém, mas lá está, era para nós e era para eles. E eu vi ali malta do Santarém a correr que nem desalmados. Não estou a dizer que. Pronto, obviamente que os jogadores da Académica deram tudo, e no que depender de mim vou estar sempre a apoiar, e acho que esse tem que ser o papel. Temos de estar juntos, temos de estar unidos, faltam 3 finais e temos de estar com a equipa. Não é a altura de estar a criticar ou a cobrar, seja o que for. E mesmo que o resultado não tenha sido o que nós queremos, acho que não deve haver essa cobrança. Mas pronto, vi jogadores do União Santarém que gostei bastante, digo já, e, e mais não digo, pronto, nem vou dizer mais nada, que é para não. Tenho aqui aquilo que eu tenho pensado, é melhor não dizer, porque mais tarde eu digo, mas é uma coisa pacífica, não é falar mal de ninguém, pelo contrário, falar muito bem até. Mas pronto, a Académica acaba por empatar em Santarém. Felizmente o Amarante e o Belém empataram também, portanto não houve consequências em termos de perda de pontos para os nossos rivais diretos, nem para o Belém, nem para o Amarante, nem para o Vitória B. Mas fica aqui esta sensação de que podíamos ter subido ali uns degrauzinhos, cavar a distância para o Belém, para o Vitória, e ficar mais perto então da desejada subida. Mas pronto, acontece. Agora é focar energias no próximo jogo, pensar já no próximo jogo frente ao Varzim, muito importante também. E pronto, uma vitória frente ao Varzim será dar-nos-á certamente outro ânimo, não só à massa adepta, mas também o mais importante, à equipa, se calhar, neste momento, não é? Se bem que a equipa também se galvaniza com a massa adepta, e vi muita ligação entre o público e a massa adepta, e mesmo quando o Leandro e o Edson foram falar com os adeptos, foi tudo
estamos todos a pensar no mesmo e estamos todos no mesmo barco, portanto, assim é que deve ser e é isso. Portanto, termino assim, Força Briosa rumo à segunda. E é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.